Muito se falou sobre o fim do mundo em 2000. Lembram do Miranda? Quantas pessoas se mataram, se frustraram, porque o mundo não acabou em 2000. E nem em 2012 com os maias, astecas e os incas profetas da internet. Com a ideia dos maias, como que houve desespero? Eu lembro das pessoas me chamando, dizendo 2012, irmão, que você não fala nada sobre o assunto. E eu pensei, quando é que esse povo vai crescer? O mesmo povo que disse que a Marina Silva ia se eleger em 2010, depois teve profecia em 2014. O mesmo povo que disse que o Papa Francisco ia ser a grande besta. O mesmo povo que saiu pela internet dizendo que quando o Bento XVI renunciou e o Papa Francisco assumia, era o 8º rei do Apocalipse. Vejam só quanta besteira. Quanta má informação. Para não dizer alguma coisa mais agravante que possa ofender alguém. Embora às vezes seja necessário falar com um pouquinho mais de ênfase. Vê. Eu quero que você analise o seguinte: 2000 foi o ápice das previsões e vaticinações. E o que eu vou falar agora dentro do contexto é o seguinte: já lhe ocorreu que Jesus morreu em 33? Ano 33? E que com o erro do calendário feito pela Igreja Católica e inclusive em vários materiais recentes pedindo desculpas por esse erro, e ao invés de consertar inclusive o ano, preferem deixar o erro assim mesmo, assim como eles fazem com todos os seus outros dogmas e credos e erros da Igreja Católica que eles não consertam mais. Natal, finados, Páscoa, não tem mais conserto, agora é paganismo até o fim. Por isso a necessidade de sair desse caldo pagão, esse caldeirão pagão. Então, vê bem, o erro da Igreja Católica foi de 3 a 4 anos, dizem. Isso significa dizer que nós não estamos, eu estou falando se você estiver assistindo depois, mas nós estamos falando em 2016. Já falei isso em vídeos, já expliquei sobre esse erro de calendário, já falei sobre isso várias vezes, tem vídeos antigos sobre isso. Mas nós estaríamos em 2019 ou 2020, porque eles erraram o calendário em atraso de 3, 4 anos para frente. Atraso. Portanto, não estaríamos em 2016. Calendário greco-romano, imperial, papal, católico seria, na verdade, 2019, 2020. Dessa forma, se formos entender assim, Jesus não morreu em 33, mas em 30 ou 29. E eu falei sobre isso com os irmãos de Biguaçu, os irmãos que estavam lá aqui na reunião nossa, quinzenal em Santa Catarina. E na hora eu trouxe isso para eles. E eu disse a eles o seguinte: não ocorreu a vocês, e hoje eu falo ao vivo, que de repente os 2000 anos mais 4 do Velho Testamento, com erros também de datas, porque o calendário judaico vai dizer que ainda faltam mais de 200 anos, mais de 220 anos para poder chegar no ano 6000. Porque esse mesmo Gênesis que nós lemos começa dizendo 6 dias, 7º descanso, 7º parafraseando tipologicamente teoria de Bartel, e uma teoria absolutamente lógica, é o milênio. Um dia te darei por 1000 anos, disse Pedro por revelação. Ora, o milênio 1000 anos, então são 6.000 anos de livre-arbítrio, como eu ensino na aula de soterologia, para que o homem faça suas escolhas na interferência de Deus apenas nos quesitos e requisitos de justiça que eu sempre ensino. Com alguns erros também do calendário judaico atual,
Teríamos 4.000 anos, talvez, Velho Testamento, Tanar, e 2.000 anos, Novo Testamento, mas 2.000 anos que não chegaram ainda, se contados a partir do tetelestai, está consumado, está pago a dívida, acabando o tempo transitório e começando um Novo Testamento. E o tratamento da segunda vara, que é a igreja, que é a congregação dos gentios e não mais dos judeus. Sendo assim, 2 dias de tratamento para os gentios. A primeira vara teve 4 dias de tratamento, vamos dizer domingo, segunda, terça e quarta. E a segunda vara teria quinta e sexta para se arrepender. Os gentios teriam quinta e sexta para se arrepender, isso no tempo de Deus. Também muito figurado, mas para entendermos. No sábado seria o milênio que o Senhor vai reinar. Para encerrar, portanto, o seu plano cabal de fundação do mundo, 7.000 anos. Uma semana. Da mesma forma que começou, terminaria. Não demorou 6 dias para construir. Por que demoraria 6 dias? Por que descansaria no 7º? Não poderia ele ter feito isso em menos tempo? E esses dias não podem ser tipológicos e representarem 1.000 anos também? E ele ter demorado 7.000 anos para, na verdade, fazer a terra, como conversamos em Biguaçu? Mas esses são assuntos secundários. O que realmente importa hoje, é importantíssimo você entender, é que 6.000 anos estão se concretizando a qualquer momento. E se vale a morte do Deus em carne e a partir dela começa a quinta e a sexta, cumprindo-se, portanto, o tempo destinado aos gentios, como estou falando da Arca de Noé desde o começo desse vídeo, intitulado Nós Somos Testemunhos do Julgamento dos Desigrejados. Noé, 120 anos, todos tiveram chance. E nós, 2.000 anos. E a partir de 33, com erro do calendário que não se sabe se foram 3 ou 4 anos, significa dizer, até que enfim vou falar, 2029 ou 2030, nós concretizaríamos 2.000 anos, 2 dias de salvação, de oportunidade para você entrar na arca, para você aceitar a mensagem de arrependimento, para você entrar no corpo. No sistema dizem que a arca é o templo, a denominação. A arca representa essa chance de salvação. Onde está a salvação? A arca é o Senhor, é o seu corpo, que Ele mesmo edificou. João 2:18 em diante. Está entendendo? Que 2029, 2030, com o erro da Igreja Católica, nós completaríamos, ou melhor, vamos completar 2029 agora, e no ano 2030, ou 29 ou 30, completaremos futuro. Completaremos, melhor dizendo, eu estou aqui fazendo tanta conta na cabeça. Completaremos, consertando o verbo, completaremos 2.000 anos, portanto, quinta e sexta. Olha que interessante. Só vamos completar 2.000 anos para os gentios em 2029 ou 2030. Você não entendeu ainda? Vou explicar de novo. 2033 não é porque a Igreja Católica assumiu que houve um erro de cálculo no calendário. Nós estamos 3, 4 anos atrasados. Então não seria 2033, mas 2029, 2030, 2031 no máximo. Entre 2029 e 2031 no máximo. O erro de cálculo. Entenderam isso? Por quê? Porque não foram 4 dias aproximadamente de chance para os judeus da semana? 4.000 anos de Tanar, aproximadamente? E não são agora 2.000 anos de chance? A epístola de Barnabé, inclusive, fala sobre esses 2.000 anos, mas é uma epístola não reconhecida, não há legitimidade, não foi aprovada, considerada apta no processo canônico, por vários aspectos. Então, quem sabe Barnabé não tivesse certo na sua
citação. Estou só especulando. Sabe por quê? Porque tudo isso vem corroborar com o vídeo que eu falei sobre o mar, sobre o derretimento das geleiras, a ação do homem, o fim dos tempos, é tudo para esse século. E não é 2100 não, é muito antes disso. Vocês estão entendendo que o tratamento com o gentil só começa no Hebreus 9, assim como a gente ensina no Desistematizando sobre o Tetelestai, sobre está pago a dívida, sobre Hebreus 9, o começo de um Novo Testamento, o tratamento da segunda vara, a congregação dos gentios só começa também a partir da morte de Jesus. Portanto, ano 30 ou 29, e agora em 2029, 2030, completaríamos o ciclo de 2000 anos. E agora sim com o verbo certo, porque eu penso em 3 coisas ao mesmo tempo, e haja cérebro para tudo isso, completaremos. Quem sabe não seja bem agora. Irmão que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não estou falando de dia e hora. Eu estou falando de tempo. Jesus disse para o sistema religioso daquela época: vocês sabem a meteorologia, sabem as nuvens, sabem as estações, quando vai chover, quando não vai, para cuidar da semente da terra, da agricultura, e não sabem discernir os tempos do Senhor com relação às coisas espirituais, com relação aos últimos dias, ao fim dos tempos, ao fechamento dos ciclos. Ao mesmo tempo ele diz, antes de subir: não vos pertence saber as estações que o próprio Pai estabeleceu, ele na manifestação de Pai e Espírito. Mas isso não é levado ao pé da letra? Porque se assim fosse, Paulo, Pedro e João teriam especulado muitas coisas que não lhes era permitido. Por que que Pedro, Paulo e João falaram algumas coisas com relação à escatologia? Porque a frase de Jesus não é ao pé da letra. Eu não posso dizer o dia nem a hora, mas eu posso saber o tempo. E todos vocês sabem que este é o tempo. Assim como quando ele disse: dessa geração não passará, Tito Domiciano invadiu Jerusalém, e assim aconteceu. Aquela geração que ouvia ele teve que ser dispersada de sua terra, de sua cidade, na invasão romana. Quando viram suas casas, suas aldeias pegando fogo, no ano 70 aproximadamente, e quando ele falava essas coisas era ano 32, 33, não foi exatamente naquela geração, menos de 40 anos? Isso se completou, se concretizou também agora, porque essa sim é uma profecia, um presságio retroativo. Também agora nós temos uma geração que está no fim. Longe de fazer cálculos, como fez William Branham, dizendo que em 88 se completavam 40 anos do Estado de Israel. Longe de fazer cálculos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, e portanto essa é a geração do fim. Não se fazem mais cálculos. Mas uma coisa é certa: essa é a geração da iniquidade, que é o pecado deliberado avon. Essa é a geração da ausência de amor. Essa é a geração não mais de princípio de dores, que já passou há 2000 anos. Mas é a geração do cumprimento das últimas coisas. Esta geração que terá o bramido do mar, essa geração que tem uma cultura do casar-se e dar-se em casamento, que vive a promiscuidade das cidades de Sodoma e Gomorra, é essa geração que não percebe o dia da vinda do Senhor. E quando ele vier, ele vem com fogo, destruição. Ele vem para destruir a besta, o falso profeta. Ele vem para proteger o seu povo sitiado. Jerusalém estará cercada, e ele vem sobre um cavalo branco, e o manto sobre sua coxa tem o registro: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a sua vinda. A vinda que aqueles 2 varões em corpo de homem disseram a todos: do mesmo modo que os vi subir, ele voltará. Essa é a sua vinda. Vinda que tem que ser ensinada, pregada sim,
mas não como um rapto secreto. Depois de fazer essa observação para que você pense quão grave é o fato de que nós estamos no fim, porque eu penso que ao dar essa informação de 2029 e 2030, você já está associando que nós temos menos de 2 décadas para que a arca se feche. E para que comece uma grande tribulação. E para que seja implementada a síntese, a nova ordem mundial que eu tenho vaticinado em vários vídeos. Agora, depois desse entendimento que vai corroborar para que você sinta o que eu sinto, a necessidade de trabalhar urgentemente porque estamos no fim. Então agora... Muito se falou sobre o fim do mundo em 2000. Lembram do Miranda? Quantas pessoas se mataram, se frustraram, porque o mundo não acabou em 2000. E nem em 2012 com os maias, astecas e os incas profetas da internet. Com a ideia dos maias, como que houve desespero? Eu lembro das pessoas me chamando, dizendo 2012, irmão, que você não fala nada sobre o assunto. E eu pensei, quando é que esse povo vai crescer? O mesmo povo que disse que a Marina Silva ia se eleger em 2010, depois teve profecia em 2014. O mesmo povo que disse que o Papa Francisco ia ser a grande besta. O mesmo povo que saiu pela internet dizendo que quando o Bento XVI renunciou e o Papa Francisco assumia, era o 8º rei do Apocalipse. Vejam só quanta besteira. Quanta má informação, para não dizer alguma coisa mais agravante que possa ofender alguém, embora às vezes seja necessário falar com um pouquinho mais de ênfase. Vê, eu quero que você analise o seguinte: 2000 foi o ápice das previsões e vaticinações. E o que eu vou falar agora dentro do contexto é o seguinte: já lhe ocorreu que Jesus morreu em 33? Ano 33? E que com o erro do calendário feito pela Igreja Católica e inclusive em vários materiais recentes pedindo desculpas por esse erro, e ao invés de consertar inclusive o ano, preferem deixar o erro assim mesmo, assim como eles fazem com todos os seus outros dogmas e credos e erros da Igreja Católica que eles não consertam mais. Natal, finados, Páscoa, não tem mais conserto, agora é paganismo até o fim. Por isso a necessidade de sair desse caldo pagão, esse caldeirão pagão. Então, vê bem, o erro da Igreja Católica foi de 3 a 4 anos, dizem. Isso significa dizer que nós não estamos, eu estou falando se você estiver assistindo depois, mas nós estamos falando em 2016, já falei isso em vídeos, já expliquei sobre esse erro de calendário, já falei sobre isso várias vezes, tem vídeos antigos sobre isso. Mas nós estaríamos em 2019 ou 2020, porque eles erraram o calendário em atraso de 3, 4 anos para frente. Atraso. Portanto, não estaríamos em 2016. Calendário greco-romano, imperial, papal, católico seria, na verdade, 2019, 2020. Dessa forma, se formos entender assim, Jesus não morreu em 33, mas em 30 ou 29. E eu falei sobre isso com os irmãos de Biguaçu, os irmãos que estavam lá aqui na reunião nossa, quinzenal em Santa Catarina. E na hora eu trouxe isso para eles. E eu disse a eles o seguinte: não ocorreu a vocês, e hoje eu falo ao vivo,
que de repente os 2000 anos mais 4 do Velho Testamento, com erros também de datas, porque o calendário judaico vai dizer que ainda faltam mais de 200 anos, mais de 220 anos para poder chegar no ano 6000. Porque esse mesmo Gênesis que nós lemos começa dizendo 6 dias, sétimo descanso, sétimo parafraseando tipologicamente teoria de Bartel, e uma teoria absolutamente lógica, é o milênio. Um dia te darei por 1000 anos, disse Pedro por revelação. Ora, o milênio 1000 anos, então são 6000 anos de livre-arbítrio, como eu ensino na aula de soteriologia, para que o homem faça suas escolhas na interferência de Deus apenas nos quesitos e requisitos de justiça que eu sempre ensino. Com alguns erros também do calendário judaico atual, teríamos 4000 anos talvez, Velho Testamento, Tanar, e 2000 anos, Novo Testamento, mas 2000 anos que não chegaram ainda, se contados a partir do tetelestai, está consumado, está pago a dívida, acabando o tempo transitório e começando um Novo Testamento. E o tratamento da segunda vara, que é a igreja, que é a congregação dos gentios e não mais dos judeus. Sendo assim, 2 dias de tratamento para os gentios. A primeira vara teve 4 dias de tratamento, vamos dizer domingo, segunda, terça e quarta. E a segunda vara teria quinta e sexta para se arrepender. Os gentios teriam quinta e sexta para se arrepender, isso no tempo de Deus. Também muito figurado, mas para entendermos. No sábado seria o milênio que o Senhor vai reinar. Para encerrar, portanto, o seu plano cabal de fundação do mundo, 7000 anos. Uma semana. Da mesma forma que começou, terminaria. Não demorou 6 dias para construir. Por que demoraria 6 dias? Por que descansaria no 7º? Não poderia ele ter feito isso em menos tempo? E esses dias não podem ser tipológicos e representarem 1000 anos também? E ele ter demorado 7000 anos para, na verdade, fazer a Terra, como conversamos em Biguaçu? Mas esses são assuntos secundários. O que realmente importa hoje, é importantíssimo você entender, é que 6000 anos estão se concretizando a qualquer momento. E se vale a morte do Deus em carne e a partir dela começa a quinta e a sexta, cumprindo-se, portanto, o tempo destinado aos gentios, como estou falando da Arca de Noé desde o começo desse vídeo, intitulado Nós Somos Testemunhos do Julgamento dos Desigrejados. Noé, 120 anos, todos tiveram chance. E nós, 2000 anos. E a partir de 33, com erro do calendário que não se sabe se foram 3 ou 4 anos, significa dizer, até que enfim vou falar, 2029 ou 2030, nós concretizaríamos 2000 anos, 2 dias de salvação, de oportunidade para você entrar na arca, para você aceitar a mensagem de arrependimento, para você entrar no corpo. No sistema dizem que a arca é o templo, a denominação. A arca representa essa chance de salvação. Onde está a salvação? A arca é o Senhor, é o seu corpo que Ele mesmo edificou. João 2:18 em diante. Está entendendo? Que 2029, 2030, com o erro da Igreja Católica, nós completaríamos o ciclo de 2000 anos. E agora sim, com o verbo certo, porque eu penso em 3 coisas ao mesmo tempo, e haja cérebro para tudo isso, completaremos. Quem sabe não seja bem agora. Irmão, que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não estou falando de dia e hora. Eu estou falando de tempo. Jesus disse para o sistema religioso daquela época: vocês sabem a meteorologia, sabem as nuvens, sabem as estações, quando vai chover, quando não vai, para cuidar da semente da terra, da agricultura, e não sabem discernir os tempos do Senhor com relação às coisas espirituais, com relação aos últimos dias, ao fim dos tempos, ao fechamento dos ciclos.
Ao mesmo tempo ele diz, antes de subir, não vos pertence saber as estações que o próprio Pai estabeleceu, ele na manifestação de Pai e Espírito. Mas isso não é levado ao pé da letra? Porque se assim fosse, Paulo, Pedro e João teriam especulado muitas coisas que não lhes era permitido. Por que que Pedro, Paulo e João falaram algumas coisas com relação à escatologia? Porque a frase de Jesus não é ao pé da letra. Eu não posso dizer o dia nem a hora, mas eu posso saber o tempo. E todos vocês sabem que este é o tempo. Assim como quando ele disse, dessa geração não passará, Tito Domiciano invadiu Jerusalém, e assim aconteceu, aquela geração que ouvia ele teve que ser dispersada de sua terra, de sua cidade, na invasão romana. Quando viram suas casas, suas aldeias pegando fogo, no ano 70 aproximadamente, e quando ele falava essas coisas era ano 32, 33, não foi exatamente naquela geração, menos de 40 anos? Isso se completou, se concretizou também agora, porque essa sim é uma profecia, um presságio retroativo. Também agora nós temos uma geração que está no fim. Longe de fazer cálculos, como fez William Branham, dizendo que em 88 se completavam 40 anos do Estado de Israel. Longe de fazer cálculos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, e portanto essa é a geração do fim. Não se fazem, completaríamos, ou melhor, vamos completar 2029 agora, e no ano 2030, ou 29 ou 30, completaremos futuro. Completaremos, melhor dizendo, eu estou aqui fazendo tanta conta na cabeça. Completaremos, consertando o verbo, completaremos 2000 anos, portanto, quinta e sexta. Olha que interessante, só vamos completar 2000 anos para os gentios em 2029 e 2030. Você não entendeu ainda? Vou explicar de novo. 2033 não é porque a Igreja Católica assumiu que houve um erro de cálculo no calendário. Nós estamos 3, 4 anos atrasados. Então não seria 2033, mas 2029, 2030, 2031 no máximo. Entre 2029 e 2031 no máximo. O erro de cálculo. Entenderam isso? Por quê? Porque não foram 4 dias aproximadamente de chance para os judeus da semana? 4.000 anos de Tanar, aproximadamente? E não são agora 2.000 anos de chance? A epístola de Barnabé inclusive fala sobre esses 2.000 anos, mas é uma epístola não reconhecida, não há legitimidade, não foi aprovada, considerada apta no processo canônico, por vários aspectos. Então, quem sabe Barnabé não tivesse certo na sua citação. Estou só especulando. Sabe por quê? Porque tudo isso vem corroborar com o vídeo que eu falei sobre o mar, sobre o derretimento das geleiras, ação do homem, o fim dos tempos, é tudo para esse século. E não é 2100 não, é muito antes disso. Vocês estão entendendo que o tratamento com o gentio só começa no Hebreus 9, assim como a gente ensina no Desistematizando sobre o Tetelestai, sobre está pago a dívida, sobre Hebreus 9, o começo de um Novo Testamento, o tratamento da segunda vara, a congregação dos gentios só começa também a partir da morte de Jesus. Portanto, ano 30 ou 29, e agora em 2029, 2030,